Rede Santa Rita de Comunicação, tocando os corações através da internet. Estamos na paróquia Santa Rita de Cássia da cidade de Batatais, São Paulo, apresentando Reflexões com Padre Eduardo José. Meu querido irmão, minha querida irmã, é a palavra do Senhor chegando aí até você mais uma vez. E hoje, na festa de São Simão e São Judas Tadeu, apóstolos, nós vamos meditar com o Evangelho de Lucas, capítulo 6, nos seus versículos de 12 a 19. Naqueles dias, Jesus foi à montanha para rezar e passou a noite toda em oração a Deus. Em outro vídeo eu já expliquei isso, Jesus que passa a noite toda em oração, e eu recapitulo com você hoje dizendo, ele passa a noite toda em oração porque ele vai tomar uma decisão muito importante, e essa decisão é o chamado dos seus apóstolos, o chamado dos seus discípulos, daqueles que deveriam dar continuidade à sua missão. Ao amanhecer, chamou seus discípulos e escolheu 12 dentre eles, aos quais deu o nome de apóstolos: Simão, a quem pôs o nome de Pedro, e a seu irmão André, Tiago e João, Filipe e Bartolomeu, Mateus e Tomé, Tiago, filho de Alfeu, e Simão, chamado Zelota, Judas, filho de Tiago, e Judas Iscariotes, aquele que se tornou traidor. Jesus desceu da montanha com eles e parou num lugar plano. Ali estavam muitos dos seus discípulos, e grande multidão de gente de toda a Judéia e de Jerusalém, do litoral de Tiro e Sidônia. Vieram para ouvir Jesus e serem curados de suas doenças. E aqueles que estavam atormentados por espíritos maus também foram curados. A multidão toda procurava tocar em Jesus, porque uma força saía dele e curava a todos. Como hoje é dia de São Simão e São Judas Tadeu, eu quero ficar então com esses dois personagens aqui do Evangelho. Uma vez que Jesus orou, passou a noite em oração e os escolheu. Escolheu Simão. A palavra Simão do hebraico, da raiz hebraica, significa aquele que escuta. Então Deus chamou esse apóstolo, esse discípulo, e deu a ele a chave da igreja, o colocou como chefe da igreja, porque para chefiar, para estar à frente, para coordenar, conduzir a igreja de Deus, é preciso ter uma escuta aguçada da vontade de Deus. Então Simão é aquele cuja vocação, a essência da sua vocação, a sua identidade é ouvir a Deus. Não ouvir apenas porque tem ouvidos, mas escutar a Deus. E escutar significa obedecer. Então é aquele que escuta e coloca em prática aquilo que Deus lhe fala. Então é o homem da escuta. Escuta da mesma forma que Jesus vai dizer lá em João 15. Jesus vai dizer, já não vos chamo mais servos, mais amigos, porque vos dei a conhecer tudo o que ouvi de meu Pai. Da mesma forma que Jesus anuncia o que ouviu do Pai, assim é Simão Pedro, a sua vocação. E é isso que ele é chamado, a anunciar aquilo que ele ouviu de Jesus, porque o que ele ouviu de Jesus foi o que Jesus ouviu do Pai, e o que foi transmitido a ele é transmitido pelo poder e pela força do Espírito Santo. E assim vai ser a sua evangelização, anunciar no poder do Espírito aquilo que ele ouviu do próprio Jesus. É o Pai que vai dizer, este é meu filho muito amado, escutai. Então Simão Pedro, que mais tarde vai se tornar Pedro, Simão é aquele que deve escutar a Deus para conduzir a igreja de acordo com a vontade de Deus, de acordo com o querer e a fala, de acordo com aquilo que Deus pronuncia sobre a igreja. Assim deveria ser, assim foi Simão Pedro, aquele que escuta a Deus. Agora Judas Tadeu. Nós vemos aqui dois Judas, Iscariotes, aquele que se tornou traidor. Então a vocação primeira de Judas, porque nós temos o Judas Tadeu aqui e temos o Judas Iscariote. Nós vamos falar do Judas Tadeu, mas Judas é o mesmo nome, tanto do Iscariotes quanto do filho de Tiago, né? Desculpa, não, eu falei Tadeu, mas é Simão, chamado Zelota, e Judas, filho de Tiago.
e Judas Iscariotes, que se tornou traidor. Eu estou falando aqui de Judas segundo o Evangelho de Lucas. Então, tanto Judas, filho de Tiago, quanto Judas Iscariotes, eles trazem o mesmo nome. Então, a essência da vocação, o chamado desses dois, é o que eu vou dizer agora, cujo nome no hebraico, o que o nome no hebraico significa. Mas um dos Judas se tornou traidor, como diz a palavra de Deus. Aquele que se tornou traidor. Mas a sua vocação primeira não é de ser traidor. Ele foi chamado para ser aquilo que eu vou explicar agora, a partir do significado da palavra. Mas por escolhas erradas na vida, se tornou um traidor. Mas o Judas, filho de Tiago, a palavra Judas no hebraico, na verdade, Judas é a mesma palavrinha, da mesma raiz da palavra Judá, é a mesma palavra. E Judá é uma das 12 tribos de Israel, que nasceu da esposa de Jacó, chamada Lia, ou Leia, ou seja, é filho de Lia com Jacó, e cujo nome significa louvar, render graças. Então, ou seja, o que isso significa? Que Lia, quando ela põe Judá ao mundo, ela glorifica a Deus, ela rende graças a Deus, porque Deus deu a ela mais do que ela merecia. Deus deu a ela mais do que cabia a ela de receber de Deus. Então, Judá aqui, ou Judas, significa o transbordamento do louvor, o transbordamento da ação de graças a Deus por aquilo que ele fez em nosso favor. Então, esse era o chamado de ambos, desses Judas, tanto o Judas, filho de Tiago, quanto o Judas Iscariotes. Infelizmente, um saiu do louvor, saiu da ação de graças e caiu na traição, e o outro permaneceu exercendo a sua vocação e por isso se tornou santo, exercendo a sua vocação de homem, de apóstolo, de discípulo, de glorificar a Deus, de render graças, porque a sua vida, a sua vocação revela que Deus sempre se transborda em generosidade em nosso favor. Ele sempre dá a mais do que aquilo que nós merecemos e do que aquilo que cabia a nós receber como porção da sua graça. Então, a vocação de Judas revela que Deus não se deixa vencer em generosidade. Ele dá mais e mais. E mais ainda, a palavra Judá ou Judas, ela traz as 4 letras do nome de Yahvé, do nome de Deus. Então, é um portador do nome de Deus. E a graça maior que Deus deu a quem tem essa vocação de Judas é receber na própria vida, na própria história, o próprio nome de Deus. Portar, carregar na sua vida como chamado o próprio nome de Deus e revelar esse nome de Deus ao mundo. Ou seja, a sua grande ação de graças é saber que no seu nome, na sua própria vida, ele carrega o próprio nome de Deus. Então aprendamos com esses 2 apóstolos que o Senhor nesse dia nos dê a graça de escutar a Deus, de obedecermos a sua voz como Simão e conduzir a nossa vida a partir de uma escuta aguçada, afinada da vontade de Deus, e que a nossa vida como Judas seja uma eterna ação de graças, porque Deus deu a nós mais do que merecíamos receber. Que o Senhor lhe abençoe pela intercessão de São Simão e São Judas, ele que é Pai e Filho e Espírito Santo. Rede Santa Rita de Comunicação e Paróquia Santa Rita de Cássia apresentou Reflexões com Padre Eduardo José. Oferecimento de dogma, artigos religiosos, tudo para sua devoção, com entrega grátis para toda Batatais. Obrigado por ter estado conosco neste momento especial, esperamos que tenha gostado. Gostaríamos de lhe convidar a continuar acompanhando toda a nossa programação diária e também pedir que você possa compartilhar nossos conteúdos com seus familiares e amigos. Isso nos ajuda demais a crescer e levar a palavra de Deus a mais e mais pessoas. Fique ligado, siga nossa página oficial no Facebook, nosso perfil oficial no Instagram e nosso canal oficial no YouTube. Ajude esta obra de evangelização, enviando doações para os dados que aparecem na sua tela neste momento.
Nos vemos novamente em breve, com as graças de Deus. Rede Santa Rita de Comunicação, essa toca o coração. Paróquia Santa Rita de Cássia, uma família feliz e abençoada.